Boa noite, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um pós-jogo aqui na Resenha TV. Quarta vitória seguida do Vasco, vitória em Bragança, vitória de quem se impõe no campeonato, mostrando por que é a melhor campanha do retorno até aqui. Vasco 3, Bragantino 0, jogo que todo mundo sabia que ia ser difícil sem o Ryan, mas que o Vasco acabou conseguindo se impor, mesmo sem seu principal jogador. E é sobre esse jogo que eu, Pedreiro, vou comentar. Infelizmente, sem meu amigo Fabinho, um grande comentarista aqui da Resenha TV, que teve compromissos, mas no próximo pós-jogo ele volta. E para começar, queria dizer, que atuação pra aliviar, cara. Mais 3 pontos na conta. Brigar por coisas maiores é o que a gente fala aqui faz tempo, né? É um retorno que não é só de G4, é de líder quase. É um retorno fantástico. E antes de mais nada, precisamos falar aqui de como o Vasco veio a campo hoje. E veio um pouquinho diferente, né? A ausência do Ryan, como eu disse antes, obviamente foi sentida. Mas eu achei até que a escalação foi condizente. O Vasco veio a campo com Léo Jardim no gol, Robert Renan e Carlos Cuesta na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Paulo Henrique completando a defesa na lateral direita, Barros e Tietê fazendo a dupla de volantes, o que é uma novidade, já que o Tietê pega a vaga que era do Hugo Moura. Se esperava que ele retornasse depois da suspensão. Coutinho no meio de campo e no ataque, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Verratti assumindo a vaga do Ryan. E eu fico feliz que seja nesse contexto, sem a pressão enorme sobre ele tendo a oportunidade de trazer alegrias pra gente. E o jogo tava a cara dele. O jogo começou estudado, uma pressão inicial do Bragantino que o Vasco conseguiu sair de maneira primorosa com o passar do tempo. O Vasco contou com mais uma partida segura da defesa, que usou muito desse dinizismo para sair da pressão com a bola ao chão. E aí não teve jeito, né? O jogo não teve muitos lances, só tinha tido um chute a gol aqui, chute a gol ali. Mas aí, na jogada clássica, o Piton cruza e a bola acaba sobrando no Verratti, que chuta fraco. Mas o Clayton manda pro gol. De início eu nem comemorei, eu pensei, pô, será que entrou? Mas entrou sim. Tanto que tem até imagem aí que dá pra gente ver que o goleiro manda pra dentro do gol. E pra acabar com a zica, né? Desencantar, já que a confiança voltou. E não dá pra negar, realmente o Verratti é um jogador limitado. Ele teve alguns contra-ataques que matou, teve uns lances que claramente o Ryan teria muito mais intensidade a entregar para esse time do Vasco. Mas que depois do gol, o Vasco continuou seguindo firme, controlando o jogo, mas foi protocolar no primeiro tempo. E no segundo, o Bragantino chega a ficar mais com a bola. O técnico interino Evandro Fornari, que substituiu o Diniz hoje, né, que estava suspenso, chega até a tirar o Tietê para buscar um setor defensivo mais sólido, já que o Tietê não contribui tanto assim na marcação. Ele bota o Hugo Moura e também traz o Matheus França, que foi uma mudança que deu um gás, já que o Nuno já estava bem cansado. E foi aí que saiu o segundo, né? Lance de artilheiro, lance de quem decide, uma jogada rápida que em 5 toques o Vasco já consegue chegar no ataque, o goleiro tira, a bola sobra no PH que recupera e chuta, o goleiro defende, mas no rebote, o Pirata foi matador. Mais uma vez, para afastar a zica de vez, fazer o doblete e, sinceramente, cara, podemos dizer que o Verratti, depois de muitos jogos sem fazer gol de bola rolando, conseguiu renascer. Eu já comento aqui algumas vezes, quem acompanha o pós-jogo aqui da Resenha TV já sabe minha opinião a respeito da titularidade do Verratti. O Verratti ele é um jogador que não estava contribuindo tanto não estava contribuindo tanto no ataque, né? O Verratti, ele é importante pro elenco, querendo ou não. Ele é o artilheiro do Brasil, ele foi fundamental na Copa do Brasil de 2024, ele foi artilheiro, inclusive, né? Naquela campanha que a gente chega na semifinal. Ele foi fundamental pro Vasco ter esperança de ficar na Série A em 2023. E, obviamente, qualquer vascaíno é muito grato por tudo que ele fez. Só que hoje, a capacidade técnica dele, e também temos que contar com a idade, não corresponde. Dá pra ver, até quando ele toca na bola, que é muito diferente de quando você vê o Ryan encostar na bola, o Andrés Gomes, o Nuno, até o David, que não é nem um primor técnico. O Verratti hoje ele é um jogador que contribui com gols, que obviamente é o objetivo primário do futebol, mas ele, ao mesmo tempo, às vezes atrapalhava o time. E hoje foi um jogo diferente. Ele não atrapalhou o time. O Verratti, ele teve lance ainda que ele matava contra-ataque, ele não conseguia puxar nada, ele não tinha velocidade. Não tinha lance que, ao invés de correr, ele, sei lá, ficava parado esperando alguém porque ele sabia que não ia chegar, o que é até legal ele reconhecer as limitações. Mas o Vasco precisa de um cara desse. Ele respeita muito o Vasco, ele é um líder que ele vai aceitar sempre fazer o melhor do time. Ele era o capitão, ele ainda é um dos grandes líderes do elenco junto do Coutinho, Léo Jardim, e é muito bom ver esse cara de volta.
E depois do gol, o Vasco nem se incomodou mais na partida, né? O Bragantino, obviamente, não é adversário, que vem tendo atuações brilhantes, mas eu vi uma atuação segura, com o Vasco trazendo conforto onde antigamente não havia, e tomando as rédeas num jogo fora de casa. E era o calcanhar de Aquiles do Vasco isso daí. E é aqui que é coroado o meu Colômbia, que a gente já tá falando dele há vários jogos, ele já deve ter, se não me engano, 4 assistências pelo Vasco. E, tipo assim, cara, o Andrés Gomes, ele é um jogador de muita saúde, é um jogador que eu falo muito aqui há muito tempo, de pedir um jogador que traga físico pro Vasco, um jogador que traga capacidade técnica e física de carregar a bola, de desafogar. E é isso que ele faz. Aos 90 minutos, o Andrés Gomes, ele recebe uma bola do Hugo, que desarma, e, cara, o Andrés, ele sai correndo pelo lado esquerdo até a linha de fundo. E aqui, novamente, que estrela do menino GB. Que bom ver o Cria marcar mais um. E a bola, né? O destino acaba sendo o GB, Cria de São Januário, para mostrar que esse elenco tem muita opção boa para esse tipo de jogo. Temos o Verratti, temos o GB, temos o Ryan, temos jogadores ali de características diferentes que podem contribuir de diversas formas. E isso acaba ajudando muito num elenco em formação, querendo ou não, né? E o momento do time é muito bom. O Vasco só perdeu pro Palmeiras nesses últimos jogos. No retorno, se eu não me engano, só perdeu pro Corinthians em São Januário e depois disso conseguiu manter uma campanha bem sólida, na verdade, de vitórias fora de casa. E é muito bom ver o Vasco agora chegando em oitavo, com 42 pontos. E aí você me pergunta, Pedreiro, você acha que a gente vai conseguir brigar por Libertadores? Com uma opinião extremamente pé no chão? É possível, mas temos que lembrar que há desgaste físico, desgaste da temporada, porque querendo ou não ainda tem Copa do Brasil no final do ano, e obviamente esse é um dos objetivos primários do Vasco, que tá há tantos anos sem ganhar um título. Então assim, cara, o Vasco chega a 42 pontos, tá a 5 do Botafogo, que é o primeiro dentro do G6. O Fluminense vai ter um jogo agora na quarta, jogo atrasado pelo Brasileiro contra o Ceará, que pode fazer eles alcançarem o Botafogo. Mas de qualquer jeito, o Botafogo pega agora o Mirassol na próxima rodada e o Vasco pega o São Paulo, né? Pega o São Paulo, que é confronto direto pela tabela, e depois ainda pega o próprio Botafogo no Newton Santos. Então, é uma arrancada boa do Vasco. E dá pra gente finalmente espantar um pouco esse trauma de não, a coisa tá boa, mas daqui a pouco passa. Aquele lance da efemeridade da vitória. Não, cara, torcedor, vamos aproveitar um pouco, cara. Tipo assim, o momento do time não está condizente com a grandeza do Vasco ainda. O Vasco é muito maior do que isso, de se contentar com o oitavo lugar. Mas pouco a pouco a gente está reconstruindo uma casa que estava em chamas até pouco tempo. Com o Salgado vendendo o clube, com a 777 fazendo uma zona nesse time. O Pedrinho conseguiu acertar nessa janela e tá de parabéns por isso. E, sinceramente, fico muito feliz de ver o Admar Lopes trazendo jogadores bons como o Cuesta, como o Robert Renan, trazendo de volta o Barros, que nunca devia ter saído e foi panelado pelo Ramon Dias. Mas, de qualquer forma, é muito bom ver o Vasco se reencontrar no campeonato, depois de passar por tantas situações complexas. E, bem, com essa atuação de gala do Vasco, uma atuação fora de casa, que parecia até dentro de casa, de tanto torcedor do Vasco tinha lá em Bragança, né? Afinal, o torcedor do Bragantino não existe, né? Central do Braga, quem se importa? Enfim, com essa atuação, eu acho justo a gente coroar um rei da resenha hoje, né? No último jogo tinha sido Ryan, mas hoje não teve boa noite, né? Não teve gol do Ryan hoje. Mas teve a fofoca sendo exterminada. Pablo Verratti é o rei da resenha de hoje. Desencantou, mostrou porque ele é artilheiro e ele merece todos os aplausos pela sua superação. Especialmente de nós que já o criticamos tanto, e agora a gente tem que reconhecer que ele conseguiu dar esperança de dias melhores para o torcedor. Enfim, família, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Caso tenha curtido, deixa seu like. Se quiser debater um pouco com a gente, deixa seu comentário. E caso queira assistir mais vídeos como esse futuramente, se inscreve no canal, compartilha com amigos se vocês gostam de futebol. Aqui a gente fala de jogos do Vasco, de Flamengo. Tem também um vídeo que a gente postou recentemente sobre o dia que o Vasco venceu o Real Madrid, que se você quiser dar uma conferida, a gente também faz alguns vídeos documentais. E é sempre bom poder falar sobre esse esporte apaixonante, especialmente sobre tudo que o futebol brasileiro nos reserva. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço para cada um de vocês e dá-lhe resenha.